Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este módulo, onde iremos falar um pouco mais sobre a convulsão. O que é a convulsão? O conceito de convulsão é um distúrbio que acontece no nosso cérebro, no qual ocorrem descargas elétricas anormais e que podem gerar contrações involuntárias, movimentos descontrolados, perda da consciência, entre outros sintomas. Existem dois tipos de convulsão, basicamente: a convulsão focal e a convulsão generalizada, que também podem ser classificadas conforme os sintomas. Mas nós vamos focar aqui na convulsão generalizada. Quais são os sinais e sintomas de uma convulsão generalizada? Espasmos incontroláveis, lábios azulados, olhos virados para cima, inconsciência, salivação abundante. Então, quem nunca viu, né, uma convulsão e vê pela primeira vez, já consegue identificar que o indivíduo está tendo uma convulsão, porque é algo bem característico. A pessoa perde a consciência e por isso cai no chão. Como tem esse movimento involuntário de pernas, braços, cabeça, então essa pessoa se debate no chão. Como não consegue deglutir a saliva, saliva em abundância. Muitas vezes não consegue controlar os esfínteres e faz com que isso faz com que ela tenha perda urinária ou até mesmo perda fecal. Então, uma convulsão generalizada, ela vem com vários sintomas bem característicos que fazem com que a gente consiga identificar o momento da convulsão. Existem algumas causas que predispõem à convulsão, né? Por que uma pessoa tem uma convulsão e a outra não tem? Quais são as principais causas? A convulsão ela pode vir por uma febre alta, principalmente em crianças muito pequenas, né? Temperaturas acima de 40 graus. Pode ter em temperatura menor? Pode, mas é mais comum em temperaturas mais altas. Traumatismo craniano, então um acidente em que tem a batida de cabeça, uma superfície rígida, uma batida mais forte, pode gerar essa descarga elétrica no cérebro e ocasionar convulsão. Reação adversa a algum medicamento, né, que são os efeitos colaterais dos medicamentos. Pode ser por alguma patologia, um câncer, epilepsia, enfim, ou outra doença que gera também a convulsão. Essa foto aqui é uma foto bem clássica, eu gosto de trazer para vocês, porque ela demonstra muito o que acontece no momento da convulsão. Claro, exceto pelo senhor, né, que está ali no chão, ali ele já deve estar num pós-convulsão, porque ele está bem calminho e a convulsão ela é mais agitada. Mas o que a gente consegue observar nessa imagem? A gente observa pessoas ao redor, né? Isso é muito comum, a convulsão ela chama atenção, então sempre tem curiosos ao redor. Isso é algo que nós, socorristas, podemos administrar, né? Então, no momento que tem uma convulsão, que eu vou fazer um atendimento, vai ter muita gente para ajudar, então aquelas que eu tento pegar aquelas que sabem o que vão fazer ou que têm um controle melhor da situação, e as demais eu peço para dispersar, né? Então, um pode contar o tempo, quanto tempo aquele indivíduo está convulsionando, isso vai ajudar ele depois numa consulta médica para entender se daqui a pouco ele está fazendo um tratamento que não está fazendo efeito e o tempo de convulsão dele está aumentando. Então, essa é uma informação importante para depois também, né? Proteger a cabeça, porque lembrem que num movimento involuntário a gente bate a cabeça no chão e eu posso gerar um traumatismo. Então, sempre proteger a cabeça colocando um cobertor ou o que tiver ao nosso redor, porque a gente tem que improvisar, né? Então, daqui a pouco a gente coloca uma mochila, a gente coloca um sapato, como eu já vi, né? Algo que seja menos duro do que o chão e que evite esse traumatismo. Se possível, eu lateralizo a cabeça desse indivíduo para que a salivação dele escorra para fora da boca e não entre, dificultando a passagem de ar ou até ocasionando um engasgo pelo excesso de salivação. Se possível, também eu afrouxo as roupas. Agora no inverno a gente anda com cachecol, casaco fechado. Então é abrir, facilitar essa respiração.
né? Pedir para as pessoas se afastarem e chamar por ajuda. Uma dúvida bem frequente quando se faz o atendimento de uma convulsão, uma pós-convulsão, é se nós devemos levar esse indivíduo para uma avaliação médica ou se a gente deve chamar o serviço de emergência médica, né? A avaliação médica, ela é solicitada principalmente quando a crise durar mais de 5 minutos. Por isso também da importância de nós contarmos o tempo, como a gente viu no slide anterior. Porque normalmente uma crise de convulsão, ela dura até 3 minutos. Então, uma crise de 5 minutos, ela faz com que aquele indivíduo tenha menos oxigenação cerebral e pode ficar cada vez mais grave o quadro daquele indivíduo, podendo levar ele até uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Então, se a crise durar mais de 5 minutos, a gente pode acionar o serviço de emergência. Ocorrer em crianças ou for a primeira crise. Se a gente não sabe, às vezes a gente não sabe, não conhece a pessoa, né? Não sabe se foi a primeira crise, então a gente. E durar mais de 5 minutos, aí a gente deve chamar. Eu digo isso também porque às vezes tem aquelas pessoas que têm crises convulsivas em decorrência de alguma doença, já fazem o tratamento para isso. Então, para essas pessoas, a gente pode aguardar o final da crise, desde que não dure mais de 5 minutos, porque aqui também o tempo ele influencia. E após a recuperação da consciência dessa pessoa, aí a gente faz um encaminhamento para o médico que já faz o acompanhamento daquela pessoa, tá bom? Agora você irá assistir um vídeo sobre como atender alguém com uma crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai engolir a língua. Depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, incline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique sua respiração. Deite a vítima de lado, na posição lateral de segurança. Certifique-se de que ela esteja respirando normalmente. Acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que 5 minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima. Encerramos aqui esse módulo, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!